Ana sempre foi a filha perfeita. Aos 16 anos, era o orgulho dos pais. Notas impecáveis, educação refinada, postura que faria qualquer família de classe média alta se gabar nos almoços de domingo. Mas por trás daquele sorriso contido, havia uma menina que queria ser livre. Às vezes, sonhava acordada, olhando pela janela do quarto, imaginando o que existia além daqueles muros altos, daquele portão de ferro que a mantinha longe das ruas perigosas e das amizades que não condiziam com a reputação da família. Foi em uma dessas raras brechas de liberdade, escondida em uma festa de aniversário de uma colega de turma, que Ana conheceu Lucas. Ele não era o tipo de garoto que seus pais aprovariam. Tinha um sorriso fácil, falava alto, sonhava em ser músico. Alguém que nunca caberia no mundo impecável dos Albuquerque, sobrenome que o pai fazia questão de exibir como sinônimo de respeito. Naquele verão, Ana se apaixonou de um jeito que só uma menina de 16 anos é capaz. Completamente, cegamente, como se cada mensagem trocada fosse um pedaço de eternidade. E foi assim, num banco de praça, de mãos dadas sob a lua minguante, que ela sentiu o mundo parar quando Lucas prometeu que eles ficariam juntos para sempre. O para sempre durou apenas até as 2 linhas vermelhas aparecerem no teste de farmácia. O chão sumiu sob os pés de Ana. Naquela noite, debruçada sobre a pia do banheiro, ela sentiu medo como nunca havia sentido. Sabia que não podia contar para Lucas. Ele estava tentando entrar para uma banda em outro estado. Sabia que não podia contar para a mãe, que vivia repetindo que menina direita não dá trabalho. Sabia, mas o tempo corria impiedoso dentro dela. Quando a barriga começou a aparecer, as desculpas esfarrapadas não foram mais suficientes. Foi o pai quem descobriu primeiro, o mesmo homem que costumava bater no peito para dizer que nesta casa reputação é tudo. Ele entrou furioso no quarto, rasgando o silêncio pesado da casa. O grito ecoou pelas paredes, misturando palavras como vergonha, desgraça e putinha ingrata. Ana não esqueceu a expressão da mãe, em pé atrás dele, calada, com os braços cruzados e os olhos marejados de uma decepção sem nome. Foram semanas de ameaças, chantagens emocionais, promessas de castigo. Para os Albuquerque, aquela criança era uma mancha. Não havia espaço para erros naquele sobrenome. A decisão veio num jantar gélido, onde os talheres batiam nos pratos como punhais. "Você vai ter essa criança, mas não vai trazê-la para cá", disse o pai, com a voz baixa e cruel. "Vai dar para adoção. Você entende? É isso, ou nunca mais olhe na nossa cara." Ana não teve coragem de discutir. Engoliu a comida sem sentir o gosto. Engoliu as lágrimas. Engoliu a própria voz. Foi assim que aprendeu que naquela casa o silêncio era a única maneira de sobreviver. Nos meses seguintes, foi obrigada a frequentar uma escola em horário alternativo para não ser vista pela vizinhança. Consultas médicas feitas em outra cidade, de madrugada, com nomes falsos. A mãe, sempre ao lado, com os olhos fundos, mas sem dizer uma palavra sequer que aliviasse a culpa esmagadora. Naquele Natal, Ana sentou sozinha no quarto, abraçando a barriga que já se mexia. Fechou os olhos, tentou gravar cada movimento, cada soluço. Dentro dela, uma parte gritava que aquilo era errado, que nenhuma mãe deveria se despedir antes de conhecer o primeiro choro do filho. Mas a outra parte, aquela que crescera moldada pelo medo, dizia que ela não tinha escolha. Quando o relógio bateu meia-noite, Ana fez uma promessa silenciosa. "Eu não vou esquecer você. Nunca. Nem quando tudo isso virar silêncio." Mal sabia ela que o destino não se apaga tão fácil e que, mesmo forçada a virar as costas para sua própria filha, aquela dor ficaria para sempre entalada entre o peito e a garganta. A madrugada estava fria quando Ana sentiu a primeira contração forte. Ela estava sozinha no quarto de hóspedes de uma casa que não era sua, numa cidade que não conhecia, alugado pelos pais para que ninguém soubesse de nada.
A mãe dormia num quarto ao lado, tão distante emocionalmente que poderia estar em outro planeta. Ana apertou os lençóis, mordeu o lábio até sentir gosto de sangue, tentando não gritar. Tinha medo de acordar a mãe, medo de parecer fraca, medo de não ser forte o bastante para aguentar até o fim. Mas a dor, aquela dor, era maior do que tudo o que ela já tinha sentido na vida. No hospital, de madrugada, foi recebida por uma enfermeira que nem olhou nos seus olhos. A ficha preenchida com nome falso, o prontuário lacrado para que não houvesse vestígios. Tudo tão limpo, tão frio, tão impessoal. Horas depois, exausta, com o corpo tremendo, Ana ouviu o primeiro choro. Foi como se o mundo inteiro parasse de girar por um segundo. O coração dela quase saiu do peito quando colocaram aquela menina minúscula em seus braços. Tinha cabelos pretos, finos como algodão. Os olhos não se abriram de imediato, mas Ana viu cada detalhe. As mãozinhas enrugadas, o nariz delicado, a boquinha procurando calor. Ela encostou o rosto no cabelinho úmido da filha. Respirou fundo, tentando gravar aquele cheiro de vida nova. Um cheiro que ela jamais sentiria de novo. Queria falar tantas coisas, mas nada saía. Tinha medo de que, se falasse, não teria forças para cumprir o que a família exigia. Queria dizer, eu te amo, mas o nó na garganta não deixou. Do outro lado do quarto, a mãe de Ana assistia à cena de braços cruzados. Não chorava. Para ela, aquilo precisava acontecer. Era a única forma de manter a honra da família intacta. Naquele instante, Ana entendeu que a mãe dela tinha escolhido continuar sendo a esposa exemplar, a mulher respeitável, mesmo que isso custasse a felicidade da própria filha e neta. Quando a enfermeira veio buscá-la, Ana sentiu o corpo inteiro tremer. O instinto mandava segurar a bebê, fugir, desaparecer, mas não havia para onde ir. Ela era só uma menina de 16 anos, quebrada por dentro, cercada de segredos que não eram dela. Ela encostou os lábios na testa da menina. "Ah, me perdoa", sussurrou, a voz engolida pelo som das rodinhas do berço sendo empurradas porta afora. "Me perdoa por não ser forte o bastante." Minutos depois, sozinha no quarto, Ana chorou tudo o que não tinha chorado em meses. Abraçada a um travesseiro, ainda sentindo no peito o calor que acabara de perder, prometeu para si mesma que nunca mais deixaria ninguém mandar em suas escolhas, que um dia iria procurar aquela criança, nem que fosse para vê-la de longe. Quando saiu do hospital, não olhou para trás. No carro, a mãe segurava a bolsa no colo, em silêncio. O motorista não trocou uma palavra com elas durante o trajeto de volta. E Ana, olhando a cidade pela janela, sentia que cada rua, cada placa de hospital, cada poste de luz era uma ferida aberta que jamais cicatrizaria. Em casa, a história virou um segredo. O pai reuniu a família no escritório, um cômodo repleto de diplomas e medalhas que orgulhavam os Albuquerque. "A partir de hoje", disse ele, a voz calma de quem sabe o poder que tem, "isso nunca aconteceu. Você ouviu, Ana? Nunca aconteceu." Ana, pálida, magra, com os olhos vazios de tanto chorar, apenas balançou a cabeça. A mãe assentiu também. E assim ficou combinado. A filha que nasceu nunca existiu. A menina que Ana abraçou, beijou e prometeu amar para sempre foi trancada numa caixa de segredos, enterrada sob mentiras e aparências. Mas o coração de uma mãe não entende de pactos. A cada noite que passava, Ana se pegava olhando para o teto, imaginando se a filha estava bem, se alguém a estava embalando quando chorava, se tinha leite quente, uma coberta macia, uma música de ninar. Quando o inverno acabou, Ana se mudou para outro estado. O pai arranjou tudo: uma nova escola, um quarto alugado numa pensão discreta, um dinheiro contado para se manter e não voltar falando bobagens. Ela deixou para trás não apenas sua cidade natal, mas também um pedaço de si mesma. Carregava a culpa como quem carrega uma cicatriz invisível, e toda vez que sentia saudade, uma saudade que às vezes vinha em forma de um cheiro, de uma música, de um bebê desconhecido no colo de outra mãe,
Ana lembrava da promessa: um dia eu vou te encontrar, e quando esse dia chegar, ninguém mais vai nos separar. O que ela não sabia é que o destino tinha seus próprios planos. E mesmo tentando enterrá-la, a verdade tem raízes profundas, impossíveis de cortar para sempre. O tempo tem um jeito cruel de fingir que apaga o passado, mas Ana sabia, no fundo do peito, que aquela ferida nunca se fechou. Quando se mudou de cidade aos 17, sentiu-se uma fugitiva sem paradeiro. Foi morar em um quartinho apertado no centro, pagando aluguel com o dinheiro contado que o pai depositava todo mês, junto com bilhetes secos. Não me dê motivos para cortar. Ela terminou o ensino médio sozinha, evitando amizades profundas. Se alguém perguntava sobre família, inventava histórias prontas. Uma mentira aqui, outra ali. Não suportava a ideia de alguém perceber o buraco que latejava dentro dela. Aos 20, entrou na faculdade de letras. Talvez em cada página de romance que lia, buscasse respostas para a própria vida. Talvez procurasse palavras que curassem aquela parte dela que ainda se perguntava se sua filha dormia bem, se estava viva, se sentia frio. Em cada rosto de criança na rua, um relâmpago de esperança. Poderia ser ela? E ao mesmo tempo, o medo. E se não me reconhecer? E se me odiar? Enquanto isso, na casa dos Albuquerque, a palavra filha era pronunciada como se fosse um troféu polido, mas só aquela que eles escolheram manter. A mãe ligava de vez em quando, repetia sempre a mesma ladainha. Estamos orgulhosos de você, Ana. Continue assim. Seu pai faz tudo isso pelo seu bem. Era como se o tudo isso fosse um presente, não uma condenação. Aos 24, Ana conheceu Rafael. Um homem doce, bem mais velho, professor de história que enxergou nela o que ninguém mais via. Um coração cansado de apanhar. Foi num café lotado da universidade, livros empilhados, olhares que não se desgrudavam. Rafael não era como Lucas, não prometia mundos impossíveis. Prometia uma casa sem gritos, promessas que não viravam faca, silêncios que não viravam sentença. Casaram-se em 2 anos. Nada de cerimônia pomposa. Um cartório, 2 testemunhas e uma lua de mel curta. O bastante para que Ana sentisse, pela primeira vez em muito tempo, que podia respirar sem medo de ser julgada. Mas Rafael nunca soube da história toda. Ana contava partes, costurava outras. Dizia que teve um erro de juventude, que os pais eram duros demais, mas nunca conseguia pronunciar a palavra filha sem sentir um nó na garganta. Em algumas noites, quando o sono não vinha, ela se encolhia na cama, olhando para o teto, imaginando se contava ou não, mas sempre desistia. E se ele não me amar mais? E se me achar monstruosa? Assim o silêncio virou hábito, e o segredo, uma muralha entre eles. Quase 20 anos se passaram. Ana visitava os pais de tempos em tempos, mas cada visita era um teatro bem ensaiado. A mãe mais velha, agora cabelo grisalho, fingia normalidade enquanto o pai revisava relatórios, fingindo ignorar os olhos fundos que denunciavam seu corpo cansado. Então, o golpe. O pai foi diagnosticado com um câncer raro, agressivo, que não poderia ser tratado na cidadezinha onde moravam. A melhor opção era voltar para o estado onde tudo começou, onde havia um centro oncológico de referência. Quando Ana ouviu aquilo pela primeira vez, um calafrio percorreu a espinha. O mesmo hospital, a mesma cidade, as mesmas ruas onde um dia ela perdeu uma parte dela. Rafael segurou a mão dela durante a reunião com o médico. Não fazia ideia do que aquelas palavras detonavam dentro dela. Vai ficar tudo bem, Ana, ele disse, passando o polegar na aliança dela. É só mais uma fase difícil. Estamos juntos, lembra? Ana sorriu, mas por dentro sentia as pernas bambas. A cada mala que arrumava, um turbilhão de memórias se revirava. O quarto de hospital, o choro abafado, o corredor gelado enquanto via sua filha desaparecer num berço que não era mais dela. Tudo voltava, como se tivesse acontecido ontem. A chegada ao novo hospital foi estranha.
Ela conhecia aqueles corredores, ainda que estivessem diferentes. O cheiro de antisséptico, o barulho dos monitores cardíacos, cada detalhe acionava lembranças que ela enterrava desde os 16 anos. Foi ali, entre exames e internações, que Ana conheceu Beatriz, a jovem médica oncologista que passaria a cuidar do pai dela. Beatriz não tinha mais de 26, 27 anos. Tinha olhos intensos, um sorriso paciente que não era apenas profissional. Era quase familiar. Ana sentiu algo estranho no primeiro aperto de mão. Não era intuição de mãe. Era mais uma faísca impossível de explicar. Beatriz tratava o pai dela com dedicação fora do comum. Tinha uma forma delicada de falar, de ouvir, de não apressar respostas. Nos primeiros dias, Ana pensou que era apenas profissionalismo, mas aos poucos, Beatriz foi se tornando mais do que uma médica. Passou a sentar com eles no café do hospital, a ouvir Rafael falar de história, a perguntar sobre a vida de Ana, sobre o passado. E foi assim, nessa rotina de exames, quimioterapia, idas e vindas de laudos, que as peças começaram a se mover. Ana sentia o coração acelerar cada vez que olhava nos olhos de Beatriz. Era como olhar para um espelho esquecido. Algo ali não fazia sentido, mas tudo fazia sentido ao mesmo tempo. Cada visita de Beatriz à casa deles para discutir o tratamento parecia menos técnica e mais pessoal. Em uma tarde, enquanto lavava xícaras na cozinha, Ana viu Beatriz ajudando o pai dela a se ajeitar na poltrona da sala. Foi então que, num lampejo de memória, Ana se perguntou: e se... Ela sacudiu a cabeça, prendeu a respiração. Impossível. Não podia ser. Mas uma parte dela, aquela parte que nunca desistiu de procurar em rostos desconhecidos, sussurrava: você já sabe. E assim, sem que ninguém percebesse, as raízes da verdade começaram a romper o asfalto das mentiras. O inverno chegou de mansinho, trazendo junto o silêncio pesado dos corredores do hospital. Enquanto o pai de Ana se submetia às primeiras sessões de quimioterapia, Beatriz estava sempre lá. Chegava cedo, saía tarde, conferia cada exame, cada detalhe do prontuário. Nunca havia pressa em suas palavras. Era como se o tempo desacelerasse quando ela entrava no quarto. Para Ana, observar Beatriz com o pai era dolorosamente confuso. Havia algo naquela menina mulher que tocava uma ferida antiga. Os gestos carinhosos, o jeito de ajeitar a coberta do paciente, o sorriso tímido quando Rafael, brincalhão, tentava contar piadas para distrair o sogro. Beatriz logo ganhou a confiança da família. Ana e Rafael a convidaram para um café depois de uma sessão difícil. Foi na cafeteria do hospital mesmo, com cheiro de pão quente e café coado na hora. Beatriz falava pouco sobre si, mas bastava um detalhe aqui, outro ali, para acender ainda mais a centelha de desconfiança no peito de Ana. Uma noite, quando o pai foi liberado para dormir em casa, Beatriz apareceu de surpresa para ver como ele estava. Trouxe flores, recomendou repouso, revisou os medicamentos. Ana a observava do corredor. Beatriz ria de algo que Rafael dizia. O pai se esforçava para sorrir, mas quem mais sorria era Ana, mesmo sem perceber. O toque final foi quando Beatriz, sem jeito, se sentou no sofá da sala. Pegou uma foto antiga na estante. Ana com o uniforme da escola, 16 anos, franja curta, o mesmo sorriso contido de sempre. Essa é você? Perguntou Beatriz, os olhos brilhando. Ana sentiu um arrepio percorrer a espinha. Sou eu. Uns bons anos atrás, você tinha essa carinha de menina sonhadora, disse Beatriz, rindo baixo. Engraçado, a gente se sente tão distante de quem era, não é? Ana assentiu, mas por dentro sentia tudo ao contrário. Cada palavra de Beatriz era como uma chave que destrancava portas que ela tentou manter trancadas por 2 décadas. Nos dias que seguiram, Beatriz passou a ficar cada vez mais próxima. Não era só pela obrigação médica, isso era claro. Às vezes, ela aparecia com uma torta de limão que dizia ter aprendido a fazer com sua mãe adotiva.
Outras vezes, sentava-se à mesa de jantar, como se fizesse parte da família desde sempre. Rafael a tratava como a filha que eles nunca tiveram juntos. Perguntava sobre sonhos, sobre faculdade de medicina, sobre como era a infância dela. E Beatriz respondia com uma calma quase ensaiada, mas sempre havia um vazio quando falava sobre o passado. Um detalhe que não batia, uma lembrança que parecia incompleta. Numa madrugada fria, Ana não conseguia dormir. Desceu para beber água, mas parou na porta do quarto do pai. Lá dentro, Beatriz, sentada na poltrona ao lado da cama, cochilava com a cabeça encostada na parede. O pai dormia, respirando com dificuldade, mas tranquilo. Ana ficou ali, parada no escuro, observando aquela cena que parecia tão familiar. No dia seguinte, Beatriz apareceu com olheiras fundas e um sorriso envergonhado. "Desculpa ter dormido aqui", disse enquanto ajeitava o jaleco. "Eu só queria garantir que ele estava bem." Ana não respondeu de imediato. Estava ocupada tentando segurar a voz que insistia em perguntar: "Por que você faz tanto além do necessário? Por que parece tão... nossa?" Rafael, curioso, perguntou se Beatriz não tinha família naquela cidade. Ela respirou fundo, olhou para Ana como se hesitasse em dizer: "Eu fui adotada quando bebê", contou pela primeira vez. "Minha mãe biológica era muito nova. Dizem que não teve escolha." Ana sentiu o chão sumir sob os pés. A xícara em sua mão quase escapou. Beatriz continuou inocente, como quem revela uma história que não deveria ter importância. "Eu cresci com uma médica maravilhosa. Ela trabalhava aqui, nesse mesmo hospital. Não teve filhos, então me criou como filha única. Sempre me disse que se não fosse por aquela decisão, talvez eu nem estivesse viva hoje." O silêncio caiu sobre a sala. Rafael pigarreou, tentando quebrar o clima pesado. "A vida tem umas voltas, não é?" disse ele. "Olha só, você salvando o pai da Ana. É como se tudo estivesse conectado." Beatriz sorriu, mas Ana não conseguiu retribuir. Sentia o peito queimando, o estômago revirado. Tudo estava conectado, sim, mas de um jeito que ninguém ali, além dela, era capaz de entender. Naquela noite, depois que Beatriz foi embora, Ana entrou no quarto do pai. Ele dormia pesado, exausto. No criado mudo, uma foto dele jovem, sorrindo ao lado da esposa e da filha única. A filha que para ele sempre foi impecável, pura, sem erros. Ana sentou-se na beirada da cama, respirou fundo e olhou para o pai. "E se ela for?" pensou. O medo voltou, latejante, pulsando nos ossos. E junto dele, uma esperança perigosa. Uma parte dela queria confirmar tudo de uma vez, arrancar o curativo de uma ferida que nunca cicatrizou. Outra parte temia ouvir da boca de Beatriz: "Você me deu embora." Mas o destino não parecia disposto a esperar. Cada visita de Beatriz, cada palavra trocada, cada detalhe aparentemente pequeno, tudo indicava que aquela história, enterrada anos atrás, estava prestes a florescer, linda e dolorosa, do jeito que a verdade costuma ser. O inverno se alongava, como se o frio tivesse decidido morar ali dentro de Ana. O pai piorava dia após dia, a cada exame, a cada sessão de quimioterapia que o deixava mais frágil e dependente de cuidados. E em cada uma dessas fases, Beatriz estava lá, não apenas como médica, mas como uma presença constante, quase íntima. Ela chegava com flores, receitas de chá para acalmar a náusea, livros para distrair o tempo que se arrastava. Rafael, que sempre fora um homem reservado, abriu para Beatriz um sorriso que poucas pessoas conseguiam arrancar. Chamava-a de "minha doutorinha", como se de alguma forma tivesse reencontrado uma neta que nunca teve. Ana observava tudo em silêncio, uma mistura de encantamento e pavor corroendo suas noites. Às vezes, acordava suada, com pesadelos que misturavam o choro abafado de um bebê, corredores de hospital e a imagem de Beatriz se afastando em uma incubadora, exatamente como há 20 e poucos anos. Em uma tarde chuvosa,
Beatriz apareceu na casa deles com uma torta de maçã ainda quente. É receita da minha mãe, disse, ajeitando a franja atrás da orelha. Sempre que eu estava triste ou nervosa, ela fazia isso para mim. Ana pegou o prato, mas quase deixou cair. Aquela frase martelou na cabeça dela. Sempre que eu estava triste, uma mãe de verdade faria o mesmo, não faria? Sentaram-se na cozinha. Rafael dormia no quarto, exausto depois de uma manhã de exames. O tic-tac do relógio marcava os segundos do silêncio entre as duas. Foi Beatriz quem quebrou primeiro. Ana, posso te perguntar uma coisa? Ana respirou fundo. Claro. Beatriz brincava com a colher, girando lentamente sobre a mesa. A voz saiu fraca, mas firme. Você já pensou em ter filhos? Ana sentiu a garganta fechar. Engoliu a resposta ensaiada, aquela que dizia não, não quis. Aquela mentira que contava até para si mesma. Já, sussurrou, quando eu era mais nova, aconteceu algo que não foi planejado. Beatriz ergueu os olhos, curiosos, mas não invasivos. E aí? Ana quis contar tudo naquele instante. Quis dizer, você é minha filha, mas as palavras viraram pedra. Só conseguiu balançar a cabeça. Não deu certo, foi complicado. Beatriz ficou em silêncio, não insistiu. O olhar dela era tão familiar, tão dolorosamente doce, que Ana sentiu o peito queimar. Nos dias seguintes, Beatriz passou a ficar ainda mais. Trouxe até uma bolsa com roupas extras. Dizia que se o pai de Ana precisasse de emergência, ela estaria por perto. Mas era mais do que isso. Ana percebia. Era como se, inconscientemente, Beatriz buscasse nela algo que nunca teve de verdade. Uma noite, Rafael chamou Ana na cozinha. Ela estranhou o tom da voz dele, cansado, mas lúcido, como se guardasse forças para aquilo. Ana, disse, apoiando as mãos frágeis na mesa. Essa médica, a Beatriz, ela é especial, não é? Ana sentiu o estômago gelar. Ela é ótima. Ele respirou fundo, os olhos perdidos num ponto qualquer. Você acha que ela pode, sei lá, ser o que você perdeu um dia? Ana congelou. Rafael nunca perguntava sobre o passado. Ele era o porto seguro onde o silêncio era respeitado. Mas ali, vendo o sogro fragilizado, Ana sentiu que não dava mais para fugir. Eu não sei, respondeu a voz trêmula. Às vezes eu acho que é, às vezes eu tenho certeza, mas eu não sei como perguntar. Rafael segurou a mão dela, tão magra que parecia de vidro. Talvez você não precise perguntar. Talvez a vida já esteja te respondendo. Naquela noite, Ana foi para o quarto e revirou caixas antigas. Encontrou uma carta que nunca teve coragem de ler. Era da assistente social do hospital, relatando a adoção formalizada por uma médica solteira que trabalhava lá na época. Um detalhe que Beatriz havia contado, uma coincidência que deixava de ser coincidência. Com as mãos tremendo, Ana sentou-se na cama. Rafael entrou silencioso, abraçou-a por trás, como se fosse a âncora dela na realidade. Se ela for, disse ele sussurrando, você vai ser forte o bastante? Ana chorou. Não por medo, mas porque, pela primeira vez, sentia que não estava sozinha para enfrentar o que viesse. Na manhã seguinte, Beatriz chegou cedo, como sempre. Trazia flores frescas para o pai de Ana. Eles tomaram café juntos, conversaram sobre a última sessão de tratamento. Então, sem que ninguém percebesse, Beatriz soltou uma frase que caiu como um trovão na mente de Ana. Eu sempre me pergunto quem era minha mãe biológica, sabe? Se ela pensa em mim, se ela está viva, se tem vergonha de mim. Ana apertou a xícara entre as mãos, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pela sala. Não havia mais volta. O passado insistia em voltar, e agora batia à porta, exigindo uma resposta. Talvez fosse hora de abrir essa porta de uma vez por todas. Naquela noite, Ana não dormiu. Ficou sentada na poltrona do quarto, olhando a rua silenciosa pela fresta da cortina. O relógio parecia zombar dela. Cada tic-tac era um soco na memória. As palavras de Beatriz, ditas horas antes, ecoavam sem parar. Se ela pensa em mim, se ela tem vergonha de mim. Aquela menina não fazia ideia de que a mulher sentada à sua frente era a mãe que nunca deixou de pensar nela.
E Ana sentia o coração se partir mais uma vez, como se revivesse, no corpo adulto, a dor daquela jovem de 16 anos na sala fria da maternidade. Quando o sol começou a surgir no horizonte, Rafael acordou. Encontrou Ana imóvel, os olhos inchados. Ele não disse nada, apenas se sentou ao lado dela, pegou sua mão e ficou ali. Às vezes, o amor não tem palavras, tem presença. E Rafael sempre soube estar presente. Horas depois, Beatriz voltou. Trazia exames recentes do pai de Ana. Sentou-se à mesa, abriu pastas, explicou gráficos, números, tudo que Ana não conseguia ouvir. O som parecia abafado, como se houvesse um vidro separando as duas. Quando Rafael se afastou para fazer uma ligação, Ana respirou fundo. A voz dela saiu rouca, mas firme. Beatriz, posso te pedir uma coisa? Beatriz ergueu os olhos, surpresa. Claro. Ana se levantou, pegou uma caixa de madeira na estante, dentro, recortes de jornal, uma fitinha de maternidade, uma carta dobrada. Entregou para Beatriz com as mãos trêmulas. Isso é meu passado. Eu acho que é seu também. Beatriz franziu a testa. Abriu a caixa devagar. O silêncio ficou tão pesado que parecia esmagar o ar. A cada pedaço de papel, o rosto dela mudava. Confusão, surpresa, medo, esperança. Quando pegou a fitinha de identificação do hospital, o nome dela escrito em letras borradas, Beatriz sentiu o chão sumir. O que é isso, Ana? A pergunta saiu num sussurro quase infantil. Ana se aproximou, as lágrimas brotando sem controle. Você me perguntou se sua mãe biológica pensa em você. A resposta é sim. A voz dela se quebrou. Eu nunca deixei de pensar. Beatriz arregalou os olhos. Fechou a caixa num estalo, como se fosse uma armadilha. Não, não pode ser. Ana se ajoelhou diante dela, as mãos espalmadas sobre as coxas de Beatriz, como quem suplica perdão. Eu era só uma menina, Beatriz. Eu não tinha escolha. Eles me forçaram. Disseram que eu arruinaria a vida deles se não te desse para adoção. Eu queria fugir, te levar comigo, mas eu não consegui. Eu era fraca. Beatriz afastou o rosto, os olhos marejados de um jeito que misturava raiva e incredulidade. Você me abandonou! A voz dela, até então doce, saiu rasgada. Você me deixou sozinha! Ana chorava. Não tentou se defender. Sabia que não havia desculpa que curasse aquilo. Eu sei. Eu não espero que você me perdoe. Só precisava que você soubesse a verdade, antes que fosse tarde demais. Por um instante, o mundo pareceu congelar. O som do telefone tocando na sala, o barulho dos carros na rua, o choro contido de Rafael na porta, tudo se misturava a uma cena que ninguém ali jamais esqueceria. Beatriz se levantou cambaleando. Rafael tentou segurá-la. Filha, arriscou dizer, num ato desesperado de quem queria unir o que o destino separou. Beatriz soltou uma risada curta, amarga. Não me chama assim. Não agora. Eu não sei quem vocês são. Ela saiu, a porta batendo como um trovão. Ana ficou ali, ajoelhada, abraçada à caixa que guardava mais do que lembranças. Guardava a culpa, a dor, o amor que nunca pôde ser vivido. Quando o silêncio caiu de novo, Rafael se ajoelhou ao lado dela. Passou o braço pelos ombros dela, como quem tenta segurar o peso do mundo. Você fez o que precisava fazer, sussurrou ele. Ela vai entender. Pode não ser hoje, nem amanhã, mas ela vai entender. Ana balançou a cabeça. No fundo, sabia que a verdade tinha rasgado o coração de todos. Não havia mais volta. Mas também sabia que o amor de mãe, esse, ninguém nunca tiraria dela. E de algum jeito, ainda acreditava. Talvez fosse só o começo de algo novo. Aquela noite parecia não ter fim. Depois que Beatriz saiu batendo a porta, Ana ficou sentada no chão, as costas encostadas na parede, abraçada à caixa que parecia pesar toneladas. Rafael, silencioso, a observava, respeitando o tempo que ela precisava para juntar os cacos de si mesma. Na cabeça de Ana, tudo rodava, as palavras cuspidas como navalhas, os olhos de Beatriz cheios de mágoa, aquela pergunta engasgada. Por que você me deixou?
Uma pergunta para a qual nunca existiria uma resposta justa. Horas depois, Ana se levantou como quem carrega pedras nos ombros. Foi até o quarto do pai. Ele estava acordado, pálido, a respiração ofegante. Os olhos se abriram devagar quando ela entrou, mas não havia surpresa. Como se soubesse que mais cedo ou mais tarde a bomba estouraria. Pai, Ana começou, sentando-se ao lado da cama. Ela sabe. Ele não disse nada. O silêncio dele era pior do que qualquer bronca. Ana sentia o peso de cada palavra engolida, de cada verdade varrida para baixo do tapete da família. Você entende o que fez comigo? A voz dela saiu baixa, mas firme, a raiva misturada com um cansaço sem fim. Mas você tirou tudo de mim, minha filha, minha chance de ser mãe. Você roubou isso de mim. O pai respirou fundo, tossiu, como se cada palavra fosse rasgada de dentro. Eu fiz o que precisava, disse ele, a voz falhando, para proteger nossa família. Ana riu, uma risada amarga que soava mais como um soluço. Proteger? De quê? Da vergonha? Da sua reputação? Ele virou o rosto para a parede, os olhos marejados. Era raro vê-lo assim, frágil, quase humano. Eu era jovem demais, sussurrou. Jovem, arrogante. Achei que podia controlar tudo. Ana respirou fundo, quis dizer tanta coisa. Quis gritar, bater na cabeceira da cama, perguntar quantas noites ele dormiu tranquilo, sabendo que a filha dele chorava sozinha por anos. Mas as palavras morriam na garganta. Ela pegou a mão dele, magra, fria. Mesmo com tudo, era o pai dela. O mesmo homem que a ensinou a andar de bicicleta, que sentava ao lado dela para corrigir provas de matemática. O mesmo homem que destruiu uma parte dela. Eu não sei se um dia vou te perdoar, disse Ana, a voz embargada. Mas eu não vou mais viver essa mentira. Quando saiu do quarto, Rafael a esperava no corredor. Os olhos dele estavam vermelhos, mas ele não perguntava mais nada, não exigia explicações. Apenas a envolveu num abraço silencioso. Ela vai voltar, disse ele, tentando acreditar. Ela precisa de você, tanto quanto você precisa dela. Ana queria acreditar, mas uma parte dela sabia que Beatriz precisaria de tempo, talvez de uma vida inteira. Nos dias seguintes, o clima na casa era de luto silencioso. O pai de Ana piorava visivelmente. Cada ida ao hospital era uma facada. E Beatriz não aparecia mais. Mandava um colega acompanhar o caso, como se qualquer contato fosse impossível. Ana tentava seguir a rotina, mas em tudo via sinais dela. O copo preferido de Beatriz na cozinha, um lenço esquecido na cadeira, um porta-retratos que Rafael havia comprado para colocar uma foto de todos juntos. Uma família que nunca chegou a ser. Em uma tarde de sábado, chuvosa e fria, Ana estava sentada na sala, mexendo naquela mesma caixa que mantinha trancada desde a adolescência. Fotografias desbotadas, o laço do berço, a carta da assistente social. Tudo cheirava a uma culpa que ela não conseguia lavar das mãos. De repente, ouviu passos na varanda. Rafael olhou pela janela. Antes que dissesse qualquer coisa, Ana já sabia. O coração dela sabia. Beatriz estava lá, debaixo de um guarda-chuva, os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Parecia ter perdido noites de sono. "Posso entrar?" perguntou, a voz engolida pela chuva. Ana não respondeu, apenas se afastou, dando espaço. Quando Beatriz entrou, as duas ficaram paradas no meio da sala, como se o ar fosse um muro entre elas. "Eu não vim aqui para brigar", disse Beatriz baixinho. "Mas eu também não sei se consigo te perdoar. Não agora." Ana assentiu, a voz presa na garganta. "Eu não espero isso de você." Beatriz olhou ao redor. Tudo parecia mais pequeno, mais sufocante. "Eu passei a vida inteira imaginando quem você era. Se era uma viciada, uma mulher ruim, uma covarde. E agora eu vejo você aqui, chorando por mim." Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. "Eu tô com raiva, mas eu também tô com medo, porque uma parte de mim quer saber quem você é de verdade. Quer saber por que doeu tanto te ouvir dizer que sou sua filha." Ana aproximou-se devagar, como quem toca fogo com as mãos nuas.
Porque você é, Beatriz. Você sempre foi. Mesmo quando eu tive que dizer adeus, mesmo quando eu tentei esquecer. Beatriz soltou uma risada curta, dolorida. Você não esqueceu, eu também não. As duas ficaram ali, frente a frente. Não havia abraços, não havia reconciliação de contos de fadas. Havia uma ponte quebrada, mas ainda assim, uma ponte. Quando Beatriz saiu, Rafael se aproximou de Ana, que tremia. Ela voltou, Ana. Ele sorriu, mesmo com os olhos marejados. É o começo. Ana respirou fundo, sentindo o peito doer. Sabia que não seria fácil, que a culpa ainda corroeria suas entranhas por muito tempo. Mas também sabia que, de alguma forma, aquele era o primeiro passo para o perdão. Nem tudo o que se parte pode ser colado de volta. Mas algumas coisas, como o amor de uma mãe, encontram uma forma de continuar pulsando, mesmo rachadas. Os dias que se seguiram foram como andar sobre cacos de vidro. Beatriz não voltou a dormir na casa de Ana, mas também não sumiu de vez. Continuava cuidando do pai dela no hospital, mas agora o contato era mínimo, profissional, contido. Um bom dia que doía mais do que um silêncio absoluto. Para Ana, cada vez que cruzava com Beatriz pelos corredores, era um teste de resistência. Um olhar rápido, um aceno sem jeito, uma pergunta seca sobre a dosagem de remédios. Por dentro, Ana gritava: "Eu sou sua mãe!" Mas a culpa ainda era uma muralha intransponível. Rafael tentava costurar as rachaduras como podia. Passava horas conversando com Beatriz nos plantões noturnos, lembrando histórias de quando Ana era menina. Falava de um jeito despretensioso, mas cada detalhe era como uma semente jogada na terra dura do ressentimento. Ela sempre foi forte, sabe? Dizia ele em voz baixa, enquanto Beatriz trocava a medicação do sogro. Só que ninguém é forte o tempo todo. Numa noite fria, o pai de Ana piorou. A febre subiu, o corpo magro parecia desistir. Beatriz ficou ali, de jaleco, os olhos cansados, mas atentos. Quando a medicação estabilizou os batimentos dele, Beatriz sentou-se na poltrona do quarto, a cabeça encostada na parede. Ana entrou em silêncio. Observou aquela jovem mulher, tão frágil e tão poderosa ao mesmo tempo. Pensou na menina que nunca pôde embalar, na adolescente que nunca pôde aconselhar, na mulher que agora estava ali, salvando o homem que um dia destruiu as duas. Sem saber por quê, Ana se sentou no chão, ao lado da poltrona. As duas ficaram ali, sem trocar uma palavra. Só o barulho do bip do monitor preenchia o vazio. Em dado momento, Beatriz abriu os olhos, encontrou os de Ana. Não havia acusação, mas também não havia perdão. Havia só cansaço e uma pergunta muda. E agora? Ana respirou fundo, a voz saindo num fio. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso te dar tudo o que eu não consegui antes. Beatriz virou o rosto, fungou. Ficou em silêncio por longos segundos, como se cada palavra fosse uma explosão dentro dela. Eu não sei o que eu quero de você, Ana. Chamá-la pelo nome doía, mas era tudo o que Beatriz conseguia dar. Às vezes eu tenho raiva, às vezes eu tenho pena, às vezes eu quero sentar no teu colo e perguntar por que não ficou. Ana mordeu os lábios para segurar o choro. Eu fiquei, Beatriz. Eu fiquei com você todos esses anos aqui, disse encostando a mão no peito. Todo aniversário, eu imaginava o que você estaria fazendo. Quando via meninas da sua idade na rua, eu imaginava se eram você. Nunca houve um dia em que eu não tivesse vontade de voltar no tempo. Beatriz respirou fundo, baixou os olhos para o colo. As mãos dela tremiam. Eu cresci com uma mãe incrível. Ela me deu tudo, mas eu sempre senti que faltava algo. Fechou os olhos, engolindo em seco. Quando você falou que era minha mãe, eu senti raiva. Raiva porque, de alguma forma, era verdade. Eu sempre senti você, mesmo sem saber quem era. Ana estendeu a mão devagar. Beatriz olhou para ela, os olhos marejados. Não se levantou, não abraçou, mas colocou a ponta dos dedos sobre a mão de Ana. Um toque tímido, mas que doía como se fosse um grito de esperança.
Eu não prometo nada, disse Beatriz. Não sei quando, nem como, mas eu quero tentar entender. Ana assentiu, sentindo as lágrimas caírem, quentes. Já é mais do que eu imaginei que teria. Minutos depois, Rafael entrou, encontrando as duas assim, mãe e filha, separadas por 20 anos de segredos, ligadas por um toque frágil na penumbra de um quarto de hospital. Ele não disse nada, apenas sorriu, sabendo que às vezes o amor não precisa de palavras, precisa de presença. Beatriz levantou-se, ajeitou o jaleco, limpou os olhos com as costas da mão. Antes de sair, virou-se para Ana. Se precisar de mim com ele, me chama. Ana sorriu. Um sorriso ainda trincado, mas verdadeiro. Eu vou chamar. E naquela noite, Ana entendeu que não havia conserto para tudo, mas havia chance de recomeço. E os dias depois daquele toque frágil foram estranhos. Um território desconhecido, onde Ana e Beatriz se moviam como quem pisa em solo rachado, tentando não cair em buracos invisíveis. Beatriz continuava indo ao hospital, mas evitava a casa. Mandava notícias do pai de Ana por mensagens curtas, profissionais, frias, como se nada tivesse acontecido. Cada "está tudo sob controle" era como uma punhalada que lembrava Ana de que a ferida ainda sangrava. Rafael fazia o possível para juntar as duas. Às vezes, chamava Beatriz para tomar café na cantina do hospital, fingindo que precisava discutir exames. Contava histórias da juventude de Ana, relembrava detalhes que Beatriz nunca ouvira, mas cada sorriso era uma muralha. Beatriz escutava, mas mantinha distância. Ana, por sua vez, tentava respeitar o tempo da filha. Mandava mensagens que ficavam sem resposta. Pensava em comprar presentes, flores, um livro, uma carta, mas tudo parecia pequeno, insuficiente. Uma noite, escreveu uma carta de 4 páginas, dizendo tudo o que engoliu por anos. O medo, o amor, o arrependimento, a esperança. Dobrou o papel com cuidado, mas nunca teve coragem de entregar. O pai de Ana, frágil como um galho seco, parecia sentir que seu tempo estava acabando. Uma manhã, segurou a mão da filha, a voz fraca como brisa. Você precisa perdoar Ana. Ela engoliu em seco, olhando para o homem que, por amor doente, destruiu uma parte dela. Você fala de mim ou dela? Ele respirou fundo, o peito arfando. De todos nós, o perdão não muda o passado, mas muda o que fica. Ana não respondeu. Apertou a mão dele, sentindo o calor se apagar aos poucos. Uma parte dela queria odiá-lo até o fim. Outra parte, cansada, só queria paz. Nessa mesma tarde, Beatriz apareceu no hospital. Não estava de jaleco. Usava jeans, uma blusa de lã surrada, o cabelo preso de qualquer jeito. Entrou no quarto, viu Ana sentada ao lado da cama do pai. Elas se olharam, um silêncio incômodo flutuando entre as duas. Beatriz puxou uma cadeira, sentou-se do outro lado, pegou a mão do paciente sem dizer nada. Você não deveria estar descansando, arriscou Ana, a voz cautelosa. Beatriz deu de ombros. Não consigo ficar em casa. Ficar lá é pior. Ficaram ali, as 3 gerações separadas por fantasmas que ninguém sabia como expulsar. O pai dormia pesado, respirando com dificuldade. Às vezes se mexia, balbuciava nomes do passado. Ana reconhecia alguns, outros eram memórias perdidas que nunca entenderia. Horas se passaram. O sol se foi, dando lugar à luz fria dos corredores. Rafael apareceu com café, bolachas, tentou arrancar sorrisos, mas ninguém ria. Numa dessas pausas, Beatriz olhou para Ana, os olhos vermelhos de cansaço. Você odeia ele? Perguntou de repente. Ana se surpreendeu. Não sei se é ódio, é uma dor que ainda mora aqui. Encostou a mão no peito. Mas eu acho que estou cansada de carregar isso. Beatriz suspirou, apoiando o queixo na mão. Às vezes, eu me pego te odiando também. E depois, me odeio por isso. Porque eu não sei quem culpar. Não sei se é você, se é ele, se é Deus. Ana sentiu as lágrimas brotarem, mas não correu para limpar.
Eu também não sei. Mas se você quiser culpar alguém, que seja eu. O resto se deixa comigo. Beatriz balançou a cabeça. Eu não quero te culpar. Eu só queria saber como viver com isso agora. Ana respirou fundo. Um dia de cada vez. É o que eu tenho feito desde que você nasceu. Beatriz ficou quieta, pegou o celular, digitou uma mensagem e apagou. Levantou-se, foi até o corredor. Rafael, que observava tudo de longe, encostou-se na porta, discreto. Ela vai ficar bem? Perguntou ele, a voz baixa. Beatriz mordeu os lábios, respirou fundo. Eu não sei, Rafael. Eu não sei como perdoar. Fechou os olhos. Mas eu não consigo sumir também. É como se eu precisasse estar aqui. Por ela, por ele, por mim. Nos dias seguintes, o estado do pai de Ana se deteriorou. As visitas ao hospital viraram vigílias silenciosas. Beatriz, mesmo magoada, não abandonou o leito. Verificava cada detalhe, orientava enfermeiros, brigava por mais conforto. Uma noite, Ana acordou assustada com o celular vibrando. Era Beatriz. Uma mensagem curta. Ele pediu para te ver, vem agora. Ana correu, Rafael ao volante, o coração batendo como se fosse explodir. Encontrou o pai no leito, os olhos meio abertos, a respiração pesada, cada palavra um esforço. Ele ergueu a mão, tocou o rosto da filha. Eu estraguei tudo, disse quase num sopro. Mas você foi mais forte que eu. Ana segurou a mão dele, beijou os nós dos dedos magros. Descansa, pai. Está tudo certo agora. Atrás dela, Beatriz assistia em silêncio. Quando o velho homem soltou o último suspiro, Ana encostou a cabeça na beirada da cama, as lágrimas caindo sem som. Beatriz se aproximou devagar. Encostou a mão no ombro da mãe. O primeiro toque real, voluntário, sem raiva. Não havia nada que pudesse mudar tudo o que aconteceu, mas naquele gesto havia um sussurro de perdão. Não um perdão completo, mas o começo de algo que talvez um dia pudesse curar. O velório foi simples, silencioso, quase discreto, do jeito que o pai de Ana provavelmente teria preferido, se tivesse voz para escolher. Poucos amigos, vizinhos da antiga rua, um ou outro colega de trabalho de décadas atrás. A família, porém, era um nó de fios mal costurados. Ana, Rafael e Beatriz ficaram lado a lado, sem saber muito bem onde se encaixavam na fotografia quebrada que formavam juntos. Quando o caixão desceu, Ana sentiu um alívio estranho. Não de alegria, mas como se uma porta tivesse sido fechada de uma vez, trancando ali dentro todos os segredos sufocados, todas as imposições, todo o peso do sobrenome que exigia perfeição. No silêncio do cemitério, Beatriz ficou alguns passos atrás. Parecia deslocada, como se não pertencesse a nenhum dos lados. Mas não foi embora. Permaneceu ali, encolhida dentro do próprio casaco, o olhar fixo na terra que cobria o passado. Na volta para casa, o carro parecia um confessionário mudo. Rafael dirigia, lançando olhares pelo retrovisor, tentando pescar algum sinal de que entre Ana e Beatriz ainda havia uma ponte possível. Ana, esgotada, fechava os olhos e respirava fundo, como quem repetia a si mesma: acabou, recomeça. Dias depois, a casa estava cheia de caixas, documentos do pai, álbuns de fotos que ninguém via há anos, objetos que pareciam carregar o peso de tudo o que foi negado. Ana separava coisas para doar, outras para jogar fora. Cada objeto era uma ferida aberta, uma lembrança, uma gota de culpa misturada com amor. Foi num fim de tarde, enquanto Rafael tentava empilhar caixas no corredor, que Beatriz apareceu na porta. Não bateu, apenas entrou como quem tinha a chave invisível de quem sempre teve um pedaço daquele lar, mesmo sem saber. Precisa de ajuda? Perguntou ela, a voz baixa, sem fírulas. Ana ergueu os olhos, segurando um porta-retratos antigo. Nele, uma foto amarelada do pai ainda jovem, sorrindo ao lado dela. Ana aos 5 anos, franja torta, os olhos grandes iguais aos de Beatriz. Eu acho que sim, respondeu Ana, a garganta se fechando. Beatriz se aproximou,
Pegou o porta-retratos. Olhou fixo para a foto, como se enxergasse ali um avô que nunca pôde chamar assim. Ele era um homem difícil, disse, virando o porta-retratos nas mãos. Mas eu acho que ele me ensinou uma coisa. Ana franziu a testa. O quê? Beatriz respirou fundo, apoiou o porta-retratos na mesa, depois olhou direto nos olhos da mãe. Que segurar o passado não faz ele sumir, mas soltar pode fazer a gente viver. Por um instante, as duas se estudaram. Era como se caminhassem numa corda bamba, um movimento em falso, e tudo desmoronaria de novo. Mas dessa vez, havia vontade de não cair. Quer um café? Arriscou Ana, meio rindo, meio chorando. Só se tiver torta de maçã, respondeu Beatriz, tentando sorrir também. Rafael apareceu na porta, um avental velho amarrado na cintura, completamente deslocado no meio daquela bagunça. Eu faço a torta, disse ele, erguendo as mãos. Alguém tem que dar conta de vocês duas. Aquela noite foi a mais estranha e, ao mesmo tempo, mais leve em muito tempo. Sentaram-se na cozinha, comeram fatias de torta meio queimada, tomaram café forte, falaram de tudo e de nada. Houve silêncios. Sim, olhares que desviavam quando a palavra mãe ameaçava sair, mas também risadas que pareciam impossíveis dias antes. Beatriz contou histórias da faculdade, das viagens que fez sozinha porque sempre se sentiu deslocada. Ana ouvia tudo como se gravasse cada detalhe, como se tentasse recuperar 20 e tantos anos em uma noite. Em certo momento, Beatriz se levantou, abriu a geladeira, pegou um ímã com uma foto de Rafael e Ana na praia. Ana ainda jovem, de cabelos presos num coque bagunçado, o mesmo sorriso contido que ela lembrava no espelho. Eu me achava diferente, disse Beatriz, segurando o ímã. Achava que não me parecia com ninguém. Virou-se mostrando o ímã para Ana. Agora eu sei de onde vem isso aqui. Apontou o contorno do rosto, a forma do sorriso. Eu sou parecida com você. Ana não conseguiu conter as lágrimas. Não de tristeza, mas de algo novo, mais suave. Um choro que lavava, não que afogava. Beatriz se aproximou, hesitou por um segundo e, pela primeira vez, abraçou a mãe. Não foi um abraço cinematográfico, daqueles de final perfeito. Foi desajeitado, tímido, com lágrimas presas no canto dos olhos e soluços que escapavam pelo peito. Mas foi real, e isso bastava. Rafael, encostado no batente da porta, respirou fundo. "O que foi?" perguntou Ana, percebendo o olhar dele. Ele sorriu, orgulhoso, os olhos marejados. "Nada. É só que eu sabia que vocês duas tinham um começo. Só precisava acreditar que teriam um recomeço também." Quando Beatriz saiu naquela noite, Ana ficou olhando a porta fechar devagar. Sentia o peito leve, mesmo sabendo que ainda viriam conversas difíceis, perguntas sem resposta, dias de silêncio. Mas dessa vez, havia algo que ninguém poderia roubar: a chance de reconstruir. Na mesa da cozinha ficou um pedaço da torta, frio, mal cortado, esquecido, um resto de algo imperfeito, assim como elas. Mas para Ana, aquilo era tudo o que precisava. O gosto de um recomeço que ninguém esperava, mas que valia mais do que uma vida inteira de mentiras. Porque às vezes o amor não se mede no que ficou, mas no que ainda pode florescer, mesmo depois de tanto inverno.